Continuando, certo? A gente tinha parado em princípio da legalidade. Espera aí, só um instante. Princípio da legalidade. Então, a gente tinha parado aqui, certo? A interpretação extensiva, certo? A gente estava falando sobre isso quando a aula parou. Então, continuando. A interpretação extensiva, para fechar, certo? Essa ideia do princípio da legalidade, a interpretação extensiva difere da analogia, pois naquela a previsão legal existe, mas está implícita. Nesta, a previsão legal não existe, mas o juiz entende que, por ser semelhante a uma hipótese existente, deva ser assim enquadrada. Cuidado com essa diferença. Entretanto, em prova objetiva, o que fazer? Nesse caso, sugiro adotar o entendimento de que é possível a interpretação extensiva, mesmo que prejudicial ao réu, pois este foi o entendimento adotado pelo STF, ainda que não haja uma jurisprudência sólida nesse sentido. Próximo ponto: princípio da anterioridade da lei penal. O princípio da anterioridade da lei penal estabelece que não basta que a criminalização de uma conduta se dê por meio de lei em sentido estrito, mas que esta lei seja anterior ao fato, à prática da conduta. Exemplo: Pedro dirige seu carro embriagado no dia 20 de maio de 2010, tendo sido abordado em blitz e multado. Nesta data não há lei que criminalize esta conduta. Em 26 de maio de 2010 é publicada uma lei criminalizando o ato por dirigir embriagado. O órgão que aplicou a multa remete os autos do processo administrativo da multa ao MP, que oferece denúncia pelo crime de dirigir alcoolizado. A conduta do MP foi correta? Não, pois embora Pedro tivesse cometido uma infração de trânsito, na data do fato a conduta não era considerada crime. Houve violação ao princípio da reserva legal? Não, pois a criminalização da conduta se deu por meio de lei formal. Houve violação ao princípio da anterioridade da lei penal? Sim. E essa violação se deu pelo MP, que ofereceu denúncia sobre um fato acontecido antes da vigência da lei incriminadora. Percebam que a violação à anterioridade, neste caso, se deu pelo MP, mas nada impede, no entanto, que essa violação se dê pela própria lei penal incriminadora. Imagine que a lei que criminalizou a conduta de Pedro estabelece que todos aqueles que tenham sido flagrados dirigindo alcoolizados nos últimos 2 anos responderiam pelo crime nela previstos. Essa lei seria inconstitucional nesta parte, pois violaria flagrantemente o princípio constitucional da anterioridade da lei penal, previsto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. O princípio da anterioridade da lei penal culmina no princípio da irretroatividade da lei penal. Pode-se dizer, inclusive, que são sinônimos. Entretanto, a lei penal pode retroagir. Como assim?
quando ela beneficia o réu, estabelecendo uma sanção menos gravosa para o crime, ou quando deixa de considerar a conduta criminosa. Nesse caso haverá retroatividade da lei penal, pois ela alcançará fatos ocorridos antes de sua vigência. Exemplo: imagine que Maria seja acusada em processo criminal por um determinado crime X, fato cometido em 20 de abril de 2005. A pena para este crime seria de 1 a 4 anos. Se uma lei for editada posteriormente, lei favorável a Maria, devendo ser aplicada a seu caso, mesmo que já tenha sido condenada. Em previsão se encontra no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Artigo 5º. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Mas se Maria já tiver sido condenada a 2 anos de prisão e esteja cumprindo pena há mais de 1 ano, nesse caso, Maria deverá ser colocada em liberdade, pois se sua condenação fosse hoje, não poderia superar o limite de 6 meses. Como já cumpriu mais de 6 meses, sua pena está extinta. Obviamente, se a lei nova, ao invés de estabelecer uma pena mais branda, estabelece que a conduta deixa de ser crime, o que chamamos de abolatio criminis, também será aplicada aos fatos ocorridos antes de sua vigência, por ser mais benéfica ao réu. Não se trata de um benefício criminoso, trata-se de uma questão de lógica. Se o Estado considera hoje que uma determinada conduta não pode ser crime, não faz sentido manter preso ou dar sequência um processo pela prática deste como tão grave a ponto de merecer uma punição criminal. Atenção, uma pegadinha. No caso das leis temporárias, a lei continuará a produzir seus efeitos mesmo após o término de sua vigência. Caso contrário, perderia sua razão de ser. O caso mais clássico é o da lei seca para o dia das eleições. Nesse dia, o consumo de bebida alcoólica é proibido para o dia das eleições. Nesse dia, o consumo de bebida é proibido durante certo horário. Após o término das eleições, a ingestão de bebida alcoólica passa a não ser mais crime novamente. Entretanto, não houve abolatio criminis. Houve apenas o término do lapso temporal em que a proibição vigora. Somente haveria abolatio criminis caso a lei que proíbe a ingestão de bebidas alcoólicas no dia da eleição fosse revogada, o que não ocorreu. A legalidade, reserva legal e anterioridade são garantias para os cidadãos, pois visam a impedir que o Estado os surpreenda com a criminalização de uma conduta após a prática do ato. Pense como seria nossa vida se pudéssemos amanhã sermos punidos pela prática de um crime, de um ato que hoje não é considerado crime. Como poderíamos viver sem saber se amanhã ou depois aquela conduta seria considerada crime
Como poderíamos viver sem saber se amanhã ou depois aquela conduta seria considerada crime? Nós poderíamos ser condenados e punidos por ela? Impossível viver assim. Então, resumindo, legalidade é igual a anterioridade mais reserva legal. Não esqueçam, trata-se de um princípio com duas vertentes. Vamos lá, próximo princípio. Princípio da individualização da pena. A Constituição Federal estabelece em seu artigo 5º, inciso 46, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. A individualização da pena é feita em três fases distintas: legislativa, judicial e administrativa. Na esfera legislativa, a individualização da pena se dá através da combinação de punições proporcionais à gravidade dos crimes e com o estabelecimento de penas mínimas e máximas a serem aplicadas pelo judiciário, considerando as circunstâncias do fato e as características do criminoso. Na fase judicial, a individualização da pena é feita com base na análise, pelo magistrado, das circunstâncias do crime, dos antecedentes do réu, etc. Nessa fase, a individualização da pena sai do plano meramente abstrato e vai para o plano concreto, devendo o juiz fixar a pena de acordo com o abstrato e vai para o plano e vai para o caso. Vai para o plano concreto, devendo o juiz fixar a pena de acordo com a periculosidade do caso, tipo de pena a ser aplicada, qualificação da pena, forma de cumprimento, etc. Tudo para que ela seja a mais apropriada para o réu, de forma a cumprir seu papel ressocializador, educativo e punitivo. Na terceira e última fase, a individualização é feita na execução da pena, a parte administrativa. Assim, questões como progressão de regime, concessão de saídas eventuais do local de cumprimento da pena e outras serão decididas pelo juiz da execução penal, também de forma individual, de acordo com as peculiaridades de cada detento. Por esta razão, em 2006, o STF declarou a inconstitucionalidade do artigo da Lei de Crimes Hediondos, que previa a impossibilidade de progressão de regimes nesses casos, nos quais o réu deveria cumprir a pena em regime integralmente fechado. O STF entendeu que a terceira fase de individualização da pena havia sido suprimida, violando o princípio constitucional. Outra indicação de individualização da pena na fase de execução está no artigo 5º, inciso 48 da Constituição, que estabelece o cumprimento da pena em estabelecimentos distintos, de acordo com as características do preso. Vejamos. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Vamos para o próximo princípio. Princípio da intranscendência da pena. Olha, essa revisão aqui de direito penal e processo penal vão ser divididas em vários blocos, certo? Porque está muito extenso esse material, tem muita coisa aqui, certo? Muitas páginas. Aí vamos dividir em vários blocos, certo? Tudo da natureza desse mesmo material, certo? De direito penal e processo penal. Por enquanto a gente já está no bloco 2, né?
Aí vai continuar, vai ter até outros blocos até terminar, certo? Princípio da intranscendência da pena. Este princípio constitucional do direito penal está previsto no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Esse princípio impede que a pena ultrapasse a pessoa do infrator. Exemplo: se Paulo comete um crime e morre em seguida, está extinta a punibilidade, ou seja, o Estado não pode mais punir em razão do crime praticado, pois a morte do infrator é uma das causas de extinção do poder punitivo do Estado. Entretanto, como vocês podem extrair da própria redação do dispositivo constitucional, isso não impede que os sucessores do condenado falecido sejam obrigados a reparar os danos civis causados pelo fato. Explico. Roberto mata Maurício, cometendo o crime previsto no artigo 121 do Código Penal. Homicídio. Roberto é condenado a 15 anos de prisão e na esfera civil é condenado ao pagamento de R$100 mil a título de indenização ao filho de Maurício. Durante a execução da pena criminal, Roberto vem a falecer, embora a pena privativa de liberdade esteja extinta pela morte do infrator. A obrigação de reparar o dano poderá ser repassada aos herdeiros, até o limite do patrimônio deixado pelo infrator falecido. Assim, se Roberto deixou um patrimônio de R$500 mil, desse valor que já pertence aos herdeiros pelo princípio da Saicine, do direito das sucessões, poderá ser debitado os R$100 mil que Roberto foi condenado a pagar ao filho de Maurício. Se, porém, o patrimônio deixado por Roberto é de apenas R$30 mil, esse limite ao qual os herdeiros estão obrigados. O patrimônio foi de apenas R$30 mil. Esse é o limite a qual os herdeiros estão obrigados. Desta forma, tecnicamente falando, os herdeiros não são responsabilizados pelo crime de Roberto, pois não respondem com seu próprio patrimônio, apenas com o patrimônio eventualmente deixado pelo decujus. Cuidado! A multa não é a obrigação de reparar o dano, pois não se destina à vítima. A multa é espécie de pena, portanto, não pode ser executada em face dos herdeiros, ainda que haja transferência de patrimônio. Neste caso, com a morte do infrator, extingue-se a punibilidade, não podendo ser executada a pena de multa. Próximo princípio da limitação das penas ou da humanidade. A Constituição Federal estabelece no seu artigo 5º, inciso 57, que não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento, cruéis. Podemos perceber, caros concurseiros e concurseiras,
que determinados tipos de pena são terminantemente proibidos pela Constituição Federal. No caso da pena de morte, a Constituição estabelece uma única exceção. No caso de guerra declarada, é possível a aplicação de uma pena de morte por crimes cometidos em razão de guerra. Isso não quer dizer que basta que o país esteja em guerra para que se viabilize a aplicação da pena de morte. Em qualquer caso, não pode o legislador, por exemplo, editar uma lei estabelecendo que os frutos cometidos durante o estado de guerra, que os furtos, melhor dizendo, cometidos durante o estado de guerra serão punidos com pena de morte, pois isso não guarda qualquer razoabilidade. Essa ressalva é direcionada preceptualmente aos crimes militares. A vedação à pena de trabalhos forçados impede, por exemplo, que o preso seja obrigado a trabalhar sem remuneração. Assim, ao preso que trabalha no estabelecimento prisional é garantia remuneração mensal e abatimento no tempo e cumprimento da pena. A prisão perpétua também é inadmissível no direito brasileiro. Em razão disso, uma lei que preveja a pena mínima para um crime em 60 anos, por exemplo, estaria violando o princípio da vedação à prisão perpétua, por se tratar de uma burla ao princípio, já que a idade mínima para aplicação da pena é 18 anos. Logo, se o preso tiver que ficar no mínimo 60 anos preso, ele ficará até 78 anos preso, o que significa na prática prisão perpétua. Cuidado! Esta vedação é cláusula pétrea. Trata-se de direitos fundamentais do cidadão, que não podem ser restringidos ou abolidos por emenda constitucional. Desta forma, apenas o advento de uma nova Constituição seria possível falarmos em aplicação destas penas no Brasil. Próximo princípio. Princípio da presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade. A presunção de inocência é o maior pilar de um Estado democrático de direito, pois, segundo este princípio, nenhuma pessoa pode ser considerada culpada e sofrer as consequências disto. Antes do trânsito em julgados, se sentença penal condenatória, nos termos do artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O que é o trânsito em julgado de sentença penal condenatória? É a situação na qual a sentença proferida no processo criminal condenando o réu não pode mais ser modificada através de recurso. Assim, enquanto não houver uma sentença criminal condenatória irrecorrível, o acusado não pode ser considerado culpado e, portanto, não pode sofrer as consequências da condenação. Este princípio pode ser considerado uma regra proibitória da regra de julgamento. Deste princípio decorre que o ônus da obrigação
da prova cabe ao acusador, MP ou ofendido, conforme o caso. O réu, desde o começo, inocente, até que o acusador prove sua culpa. Assim, temos o princípio do indúbio pro réu, ou favor rei, segundo o qual, durante o processo, inclusive na sentença, havendo dúvidas acerca da culpa ou não do acusado, deverá o juiz decidir em favor deste, pois sua culpa não foi cabalmente comprovada. Cuidado! Existem hipóteses em que o juiz decidirá de acordo com o princípio indúbio pro réu, mas pelo princípio do indúbio pro societate. Por exemplo, nas decisões de recebimento de denúncia ou queixa, na decisão de pronúncia, no processo de competência do júri, o juiz decide contrariamente ao réu, recebe a denúncia ou queixa no primeiro caso. A pronúncia o réu e pronuncia o réu no segundo, com base apenas em indícios de autoria e prova da materialidade. Ou seja, nesses casos, mesmo o juiz tendo dúvidas quanto à culpabilidade do réu, ou seja, nesses casos, mesmo o juiz tendo dúvidas quanto à culpabilidade do réu, deverá decidir contrariamente a ele e em favor da sociedade, pois destas decisões não há consequência para o réu, permitindo-se apenas que seja iniciado o processo ou a fase processual, na qual serão produzidas as provas necessárias à eludição dos fatos. Uma regra de tratamento. Deste princípio decorre ainda que o réu deve ser a todo momento tratado como inocente e tem uma dimensão interna e uma dimensão externa. Dimensão interna: o agente deve ser tratado dentro do processo como inocente. Exemplo: o juiz não pode decretar a prisão preventiva do acusado pelo simples fato de o réu estar sendo processado, caso contrário, estaria presumindo a culpa do acusado. Dimensão externa: o agente deve ser tratado como inocente fora do processo, ou seja, o fato de estar sendo processado não pode gerar reflexos negativos na vida do réu. Exemplo: o réu não pode ser eliminado de um concurso público porque está respondendo a um processo criminal. Por isso seria presumir a culpa, pois isso seria presumir a culpa do réu. Desta maneira, sendo este um princípio da ordem constitucional, deve a legislação infraconstitucional, especialmente o Código Penal e o Código Penal processual penal, respeitá-lo sob pena da violação à Constituição. Portanto, uma lei que dissesse, por exemplo, que o cumprimento da pena se daria a partir da sentença, em primeira instância seria inconstitucional, pois a Constituição afirma que o acusado ainda não é considerado culpado nessa hipótese. Atenção! Cuidado! A existência de prisões decretadas no curso do processo
não ofende a presunção de inocência, pois nesse caso não se trata de uma prisão como cumprimento de pena, mas sim de uma prisão cautelar, ou seja, para garantir que o processo penal seja devidamente instruído ou eventual sentença condenatória seja cumprida. Por exemplo, se o réu está dando sinais de que vai fugir, tirou o passaporte recentemente, e o juiz decreta sua prisão preventiva, o faz não por considerá-lo culpado, mas para garantir que, caso seja condenado, cumpra a pena. Vocês verão mais sobre isso na aula sobre prisão e liberdade provisória. Ou seja, a prisão cautelar, quando devidamente fundamentada na necessidade de evitar a ocorrência de algum prejuízo, risco para instrução ou utilização da prisão cautelar como antecipação de pena, da instrução ou para o processo, por exemplo, é válida. Repetindo, ou seja, a prisão cautelar, quando devidamente fundamentada na necessidade de evitar a ocorrência de algum prejuízo, risco para a instrução ou para o processo, por exemplo, é válida. O que se pode admitir é a utilização de prisão, melhor dizendo, cautelar como antecipação da pena, como antecipação, entre aspas, da pena, certo? Vamos transcrever, certo, para vocês agora alguns pontos, no caso, falar, né? Dizer alguns pontos que são polêmicos e a respectiva posição dos tribunais superiores. Pois isto é importante. Processos criminais em curso e inquéritos policiais em face do acusado podem ser considerados maus antecedentes? Segundo o STJ e o STF, não, pois em nenhum deles o acusado foi condenado de maneira irrecorrível. Logo, não pode ser considerado culpado nem sofrer qualquer consequência em relação a eles. Súmula 444 do STJ. Regressão de cumprimento da pena. O STJ e o STF entendem que não há necessidade de condenação penal transitada em julgado para que o preso sofra a regressão do regime de cumprimento de pena mais brando para o mais severo, do semiaberto para o fechado, por exemplo. Nesses casos, basta que o preso tenha cometido novo crime doloso ou falta grave durante o cumprimento da pena pelo crime antigo, para que haja regressão nos termos do artigo 118 da Lei tal, Lei de Execuções Penais, não havendo necessidade sequer de que tenha havido condenação criminal ou administrativa. A jurisprudência entende que esse artigo da LEP, Lei de Execução Penal, Lei de Execução Penal, não ofende a Constituição. Revogação do benefício da suspensão condicional do processo em razão de cometimento de crime. Prevê a lei
9099/95, que em determinados crimes de menor potencial ofensivo pode ser o processo criminal suspenso por tempo determinado, devendo o réu cumprir algumas obrigações durante este prazo, dentre elas não cometer novo crime, findo o qual estará extinta a punibilidade. Nesse caso, o STF e o STJ entendem que, descoberta a prática, este benefício deve ser revogado, por ter sido descumprida uma das condições, não havendo necessidade de trânsito em julgado da sentença condenatória do Cuidado Master. Recentemente, julgamento do HC 126.291. O STF decidiu, entendimento confirmado posteriormente, que o cumprimento da pena pode se iniciar com a mera condenação em segunda instância por um órgão colegiado, TJ, TRF, etc. Isso significa que o STF relativizou o princípio da presunção de inocência, admitindo que a culpa para fins de cumprimento da pena já estaria formada nesse momento, embora a Constituição Federal de 88 seja expressa em sentido contrário. Isso significa que, possivelmente, teremos no futuro breve alteração na jurisprudência consolidada do STF e do STJ, de forma que as ações penais em curso passem a poder ser consideradas como maus antecedentes, desde que haja pelo menos condenação em segunda instância por órgão colegiado, mesmo sem trânsito em julgado, além de outros reflexos que tal relativização provoca. Vamos lá. Agora vamos falar do seguinte: disposições constitucionais relevantes. Vamos sintetizar neste tópico algumas disposições constitucionais relativas ao direito penal que são relevantes, embora não possam ser consideradas princípios. Agora vamos falar, certo, do seguinte: vamos falar das vedações constitucionais aplicáveis a crimes graves, certo? Que está inserido no artigo 5º, inciso 42 a 44 da Constituição Federal, certo? Então quais são as vedações constitucionais aplicáveis a crimes graves, certo? Vamos falar sobre isso nesse momento. Só que vamos parar um pouquinho, certo, esse bloco, e vamos continuar, certo, no outro vídeo, no outro bloco. Vamos já um tempinho. Vai ter um quadro resumo, vamos falar de um quadro resumo dos detalhes de um processo mnemônico para memorização, certo? Vamos falar de alguns detalhes no próximo bloco, ok?
Aí já vai terminar. Deixa aqui. Ok, vai continuar nesse bloco ainda, certo? Porque eu pensava que o bloco ia encerrar aqui, pensava que a extensão desse vídeo ia acabar aqui, mas aí ele continuou. Então eu vou dar continuidade até onde parar, certo? Por enquanto, já que continuou, eu vou continuar também que está aqui, certo? Vamos lá. Nesse mesmo bloco. Então é o seguinte, a Constituição Federal prevê uma série de vedações, imprescritibilidade, inafiançabilidade, etc., que são aplicáveis a determinados crimes, por sua especial gravidade. Vejamos o que consta no artigo 5º do inciso 42 ao 44. Inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Inciso, esse foi o 43, certo? Agora vamos para o inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, um quadro, certo? Um quadro de resumo. Vedações constitucionais aplicáveis a crimes graves. Imprescritibilidade, inafiançabilidade, vedações de graça e anistia. Racismo, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional, o Estado democrático. Racismo, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Tortura, tráfico de drogas, terrorismo. E na vedação de graça e anistia, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos. Assim, inafiançabilidade vale para todos. Imprescritibilidade, somente processo mnemônico, ração. Que esse processo mnemônico, ração, é para você lembrar de racismo mais ação de grupos armados. Ração, racismo mais ação de grupos armados. Então, pensou em imprescritibilidade, lembrou de ração, que se refere a racismo mais ação de grupos armados. Insuscetibilidade, graça e anistia. Aí você pensa no seguinte processo mnemônico: TTH,
TTTH, 3T. São 3T. TTTH. Aí você lembra do processo mnemônico. Lembrou disso? Quando a prova falar em suscetibilidade de graça e anistia, você pensa no TTTH. É o 3T. 3TH. Tortura, terrorismo, tráfico, certo? E crimes hediondos. Então são tortura, terrorismo e tráfico. E crimes hediondos, os hediondos, certo? Próximo assunto em pauta: Tribunal do Júri. Tribunal do Júri. A Constituição Federal reconhece a constituição do júri. Estabelece algumas regrinhas. Vejamos. É conhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei. Assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos, a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Sem maiores considerações a respeito deste tema, apenas ressaltando que o STF entende que, havendo choque entre competência do júri e uma competência do fórum por prerrogativa da função prevista na Constituição, prevalece a última. Exemplo: José, deputado federal, pratica crime doloso contra a vida em face de Mariana. Neste caso, há um aparente conflito entre a competência prevista para o júri, crime doloso contra a vida, e a competência do STF, crime praticado por deputado federal. Neste caso, o STF entende que prevalece a competência por prerrogativa de função, sendo competente, portanto, o próprio STF. Próximo assunto: menoridade penal. A Constituição prevê ainda que os menores de 18 anos são inimputáveis. Vejamos. Artigo 228. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. Isso quer dizer que eles não respondem penalmente, estando sujeitos às normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aqui vamos trazer aqui outros princípios do direito penal. Princípio da ofensividade. O princípio da ofensividade estabelece que não basta que o fato seja formalmente típico, tenha previsão legal como crime. Para que possa ser considerado crime, é necessário que este fato ofenda, por meio de uma lesão ou exposição de risco de lesão, de maneira grave, o bem jurídico pretensamente protegido pela norma penal. Assim, condutas que não são capazes de afetar o bem jurídico são desprovidas de especificidade e, portanto, não podem ser consideradas criminosas. Exemplo: imaginemos que surja uma lei criminalizando a conduta de cuspir na rua. Essa norma criminaliza uma conduta que não ofende de maneira significativa qualquer bem jurídico relevante para a sociedade. Embora possa ser reprovada moralmente pelas regras de etiqueta, etc. Assim, somente as condutas capazes de ofender significativamente um bem jurídico podem ser validamente criminalizadas sob pena de violação ao princípio da ofensividade. Princípio da alteridade ou lesividade. Este princípio preconiza que o fato, para ser materialmente crime, ou seja, para que possa ser considerado crime em sua essência, deve causar lesão
a um bem jurídico de terceiro. Desse princípio decorre o direito penal não pune a autolesão. Assim, aquele que destrói o próprio patrimônio não pratica crime de dano. Aquele que se lesiona fisicamente não pratica o crime de lesões corporais e etc. A ofensa a bem jurídico próprio não é, contudo, conduta capaz de desafiar a intervenção no direito penal, por ser incapaz de abalar a paz social, ou seja, não se trata de uma conduta capaz de afetar a sociedade de maneira tão grave a ponto de merecer repressão pelo direito penal, exatamente pelo fato de ofender apenas o próprio agente e não outras pessoas. Princípio da adequação social. Este princípio prega que uma conduta, ainda quando tipificada em lei como criminosa, quando não for capaz de afrontar o sentimento social de justiça, não seria considerada crime, em sentido material, por possuir adequação social, aceitação pela sociedade. É o que acontece, por exemplo, com o crime de adultério, que foi revogado há alguns anos. Atualmente a sociedade não atende mais o adultério como um fato criminoso, mas algo que deve ser resolvido entre os particulares envolvidos. Antes da revogação do crime de adultério, por exemplo, a sociedade já há algumas décadas não via o adultério como uma conduta criminosa. Não via o adultério como o adúltero como alguém, o adúltero ou a adúltera, né? Ou alguém que devesse ser considerado um criminoso ou uma criminosa. O adultério poderia ser reprovável moralmente, religiosamente, etc. Mas já não gozava mais perante a sociedade do status de crime, embora assim fosse considerado pela lei penal. Desta forma, o juiz poderia absolver alguém pela prática de crime de adultério, mesmo quando ainda era considerado uma conduta criminosa, alegando haver adequação social da conduta. Próximo, princípio da fragmentariedade do direito penal. Estabelece que nem todos os fatos considerados ilícitos pelo direito devem ser considerados como infração penal, mas somente aqueles que atentem contra bens jurídicos extremamente relevantes, ou seja, o direito penal só deve tutelar bens jurídicos de grande relevância social. O direito penal, portanto, não deve se ocupar da proteção de bens jurídicos de menor relevo, exatamente porque o direito penal é instrumento mais invasivo de que dispõe o Estado para intervir na vida e sociedade, de maneira que sua utilização para a proteção de todo e qualquer bem jurídico demonstraria certa desproporcionalidade, além de contribuir para a banalização do direito penal. Próximo princípio, princípio da subsidiariedade do direito penal. Estabelece que o direito penal não deve ser usado a todo momento, como regra, e sim como ferramenta subsidiária, ou seja, deverá ser utilizado apenas quando os demais ramos do direito não puderem tutelar satisfatoriamente o bem jurídico que se busca proteger. Tal princípio parte da compreensão de que o controle social é realizado de maneira ampla, pelas mais diversas maneiras, moral, costumes, diversos ramos do direito, o que implica a necessidade de racionalizar a utilização do direito penal, reservando-o não só à proteção
dos bens mais relevantes, exigindo-se ainda que a proteção destes bens relevantes não possa ser feita por outras formas. Exemplo: o patrimônio é um bem jurídico relevante, disso ninguém duvida. Todavia, nem toda lesão ao patrimônio será digna de proteção pelo direito penal, podendo ser protegida por outras searas, como o direito civil, por exemplo. Assim, o não pagamento de uma dívida não gera, a princípio, a intervenção do direito penal, configurando mero ilícito civil, pois, embora gere lesão do patrimônio do credor, tal problema pode ser resolvido por outros ramos do direito. Princípio da intervenção mínima, ultima ratio. Este princípio decorre do caráter fragmentário e subsidiário do direito penal. Este é um princípio limitador do poder punitivo estatal, que estabelece uma regra a ser seguida para conter possíveis arbítrios do Estado. Assim, por força deste princípio, no sistema punitivo, como é o direito penal, a criminalização de condutas só deve ocorrer quando se caracterizar como meio absolutamente necessário à proteção de bens jurídicos ou a indispensável à coexistência harmônica e pacífica da sociedade. Embora não esteja previsto na Constituição nem na legislação infraconstitucional, decorre da própria lógica do sistema jurídico penal. Tem como principais destinatários o legislador e, subsidiariamente, o operador do direito. O primeiro é instado a não criminalizar, a não criminalizar condutas que possam ser resolvidas pelos demais ramos do direito, menos drásticos. O operador do direito, por sua vez, é incumbido da tarefa de, mesmo no caso concreto, deixar de realizar o juízo de tipicidade material. Resumindo, o direito penal é uma opção para um problema, ultima ratio. Vamos para o próximo princípio. Princípio do ne bis in idem. Princípio do ne bis in idem. Este é o próximo princípio, certo? Ainda temos aqui o princípio do ne bis in idem, princípio da proporcionalidade, princípio da confiança, princípio da insignificância, ou da bagatela. Aí depois vamos para a questão do conceito e fontes do direito penal, certo? E em seguida vamos falar de súmulas pertinentes, súmulas do STJ. E por fim, vamos fazer um resumo. Bom, mas estávamos falando, certo, do princípio, paramos aqui no princípio do bis in idem, né? Princípio do ne bis in idem. Vamos dar uma paradinha, certo? E no próximo bloco continuaremos, certo?
a partir desse princípio, certo? Do princípio do ne, bis e idem, ok? Por enquanto é isso. No próximo bloco continuamos daqui. Fechar aqui, como é que fecha essa parte?